Tiago 1, 25 a 27. Vamos lá. A palavra diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Tudo que você empreender, tudo que você fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Senhor Jesus, Pai, abra, Senhor, a mente de cada ouvinte, abra a mente do pastor Nelson para trazer uma mensagem que toque no coração de cada um. Que essa palavra, meu Pai, fique no nosso coração para a noite de Natal, para a gente analisar, para a gente pensar e para a gente orar, meu Pai. Qual é a tua vontade? Qual é, Senhor, para que o Senhor nos chamou, Senhor? Para que o Senhor chamou a igreja? Obrigado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmãos. Se você pegar esse texto, você pode pensar assim: bom, então religião é doar a cesta básica, é ajudar as pessoas, é fazer a obra, essas obras. Não. Não somente. O livro de Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, onde ele dá ensinamentos para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós falamos de religião, aqui nós estamos falando sobre o Evangelho, pessoas que se dizem ser crentes, evangélicas, ou até de outras denominações, outras religiões, que se dizem ser de Cristo. Tem muita gente falando que é de Cristo. Então, o apóstolo está falando algo tremendo, o pastor Tiago. E ele está corrigindo a gente. Mas antes disso, eu quero ir lá no apóstolo Paulo, em Gálatas 2:10, por favor, Dan. Tem como você colocar Gálatas 2:10? Para você entender, e eu quero falar uma coisa interessante, que a gente precisa aprender. Então vamos lá, Gálatas 2:10. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres. Então o apóstolo Paulo começa a falar que nós temos que cuidar das pessoas mais pobres. Se você quer começar a entender e falar de religião, e você não ajuda o pobre, você começa a se distanciar de Deus. Então esse trabalho que a gente faz no Paquistão, por exemplo, é um trabalho que Deus se alegra muito. Por quê? Porque foi Ele que nos enviou lá, e nós estamos ajudando pessoas muito pobres. Então não adianta eu falar de religião se eu não, primeiro, refrear minha língua. Tem algumas coisas que Deus vai falando, mas na questão das pessoas pobres. Por quê? Qual é a preocupação de Jesus? Jesus se preocupa com o ser humano. Então é muito importante a gente praticar o bem.
A gente tem que entender que Jesus fala na palavra que para a gente ser bem-aventurado em tudo quanto a gente realizar, a gente precisa ter alguns caminhos. E nós acabamos de ler algumas coisas que a gente precisa nos controlar. Por quê? Porque Jesus, ele começa a trabalhar a gente de dentro para fora. Você imagina você, antes de se converter, quem era você? Quem era o pastor Nelson? Misericórdia. Então você aceita Jesus. Talvez hoje muitas pessoas que você vê vão passar por pessoas pobres e como se não existisse nada, como se aquela pessoa não existisse. Mas aí ele conhece Jesus e ele abre a porta do coração dele para Jesus. E quando você começa a conhecer Jesus de verdade, e quando você começa a se converter de verdade, tudo isso choca você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é chocante. A palavra de Deus tem que chocar a gente. A palavra de Deus, ela deve nos envolver, ela deve nos chocar. Então, quando Deus te chama, olha, Ministério Semear, você vai fazer a obra no Paquistão, isso não choca? Isso choca, gente, porque eu queria ficar aqui dentro das quatro paredes, um olhando para a cara do outro, a gente vem quinta, vem domingo, e tudo bem. Mas não, Deus fala, eu quero que você vá além. Você precisa ir além para provar que você merece ser o meu filho e minha filha. Então não adianta falar, eu sou evangélico, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não demonstrar o amor de Deus dentro de você. Por isso que Deus corrige a gente de fora para dentro. Porque qual que é a nossa vontade? A nossa vontade é ficar na zona de conforto. Ninguém vence na zona de conforto. Qual seja a área que você trabalhe, aonde você anda, aonde você vai, se você se manter na zona de conforto, você não vai sair do lugar. O foco de Deus é o ser humano e não as instituições. É maravilhoso você ter um prédio lindo, você gastar milhões para construir um templo. Mas, e o povo? E os necessitados? E os famintos? Porque Jesus fala que quando você dá comida para um faminto, quando você dá água para um sedento, você está alimentando o próprio Jesus. Então por isso que ele fala que a religião verdadeira é... Por que ele dá o exemplo de viúvas e órfãos? Naquela época, hoje as viúvas estão numa situação um pouco melhor, dentro de uma certa sociedade. Mas naquela época as viúvas, elas eram abandonadas. Ninguém queria saber da viúva. Então Jesus está falando mais ou menos aqui o seguinte, na tradução literal: bem-aventurado é aquele que cuida dos abandonados, cuida dos carentes, cuida dos perdidos. É fácil? Não, irmãos, não é fácil. Mas é bem-aventurado, você está vivendo a verdadeira religião. Deus está envolvido na igreja como organismo, o corpo de Cristo. A organização é a instituição como um padrão, liderança e normas a serem executadas, porque a igreja tem que ser organizada. A igreja precisa ter uma referência. Eu peguei um exemplo aqui da igreja de Antioquia. Havia uma igreja cheia de graça de Deus, de modo que ali eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quando foi... Uma coisa para você aprender. Nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez na igreja de Antioquia. Na mesma igreja em que Paulo e Barnabé foram separados pela liderança local para a obra de Deus. Eles tinham um chamado. Então vamos lá, para a gente se situar na palavra, em Atos 11, 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Para você começar a entender de onde vem esse negócio de cristão. Começou uma perseguição. Imagina se começa uma perseguição aos cristãos de Santo André.
Não pode mais entrar na igreja. Aí eu vou lá na minha igreja hoje. Não pode, porque tem uns caras aí na frente que pega e mata. Aí o pessoal, cada um foi para um lado. Então os que haviam sido dispersos, por causa da perseguição, desencadeava com a execução de Estevão. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. Então eles começaram a pregar só para os judeus. Eles não falavam mais ninguém, porque eles não sabiam quem era quem. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar a Tarso, a fim de se encontrar com Saulo. Saulo foi quem matou Filipe. Coloca agora em Atos 13, 1 a 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão, o qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Saulo notabilizava-se como Paulo. Versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre. Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Primeiro, o Espírito Santo direcionou para que fossem separados. Isso chama organização do templo, organização da igreja. E aí você começa a falar: eu estou entendendo. A religião, por que ele fala que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque ela vai organizando, porque alguém tem que ir, alguém tem que fazer. Por isso que não existe a possibilidade de você congregar dentro da tua casa apenas. Porque você precisa estar no corpo. Olha, Evelyn, você vai cuidar do ministério infantil. O Espírito Santo me direcionou para essa obra na tua vida. Se ela ficasse na casa dela, você acha que o Espírito Santo ia fazer as crianças ir lá na casa dela para ela cuidar das crianças lá? Não, irmãos. Porque o lugar de adoração, o lugar onde o corpo está reunido é aqui. Nós somos igreja. Se eu saio daqui e vou para a China, eu continuo sendo o corpo de Cristo. Se eu vou para Jerusalém, continuo. Mas nós temos um lugar para congregar. Amém? E aí, por que Deus quer organizar essa igreja? Para a gente ficar aqui um olhando para a cara do outro, falando mal um do outro, fazendo fofoca, olhando para o carro do irmão, para a roupa do irmão. Deus tem todo esse trabalho porque Ele quer te usar. Ele quer te usar para abençoar vidas. Ele quer te usar para abençoar pessoas.
Você tem um papel importante na sociedade de praticar a verdade e a verdadeira religião. Por que que hoje, quando você fala que você é evangélico, muitas pessoas se assustam? Porque muitas igrejas, muitos irmãos não praticam a verdadeira religião. Agora, você não sabe aonde é sério, aonde não é sério. Por isso que tem uma liderança. Toda igreja que você for, todo lugar que você for, a igreja é a cara da liderança, irmãos, não tem outro caminho. Você olha para o pastor presidente da igreja e você vê a igreja. Se o pastor gostar de orar, a igreja ora. Se o pastor gostar de missões, a igreja vai gostar de missões. Se o pastor gostar de ficar dormindo sem fazer nada, a igreja vai ser assim também. Porque isso é liderança. 2 Coríntios 5, 16 a 21. Depois nós vamos ler mais um livro em Atos. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pode seguir. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação, verdadeira religião. Pois, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Presta atenção, você é justiça de Deus. Se você não tomar posse disso, você ainda não aceitou Jesus no teu coração. Você ainda não entronizou Cristo na tua vida. O que é a justiça de Deus? É você ver um órfão, você ver uma viúva passando fome, necessidade, e você falar: eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar essa obra lá no Paquistão, porque nós estamos ajudando pessoas que eu nem conheço. Eu não sei quem é, nunca vou abraçar essa pessoa. Porém, o Espírito Santo vai abraçar, o Espírito Santo vai tocar, e por intermédio do nosso trabalho, porque você é a justiça de Deus, você está fazendo a verdadeira religião. Está claro isso? Então, presta atenção, tem muitas pessoas e muitas outras entidades que fazem esse trabalho, mas muitos deles fazem esse trabalho sem Cristo. E aí vira uma confusão na cabeça das pessoas. Eu vou lá distribuir cesta básica, eu vou lá fazer o trabalho na rua, eu vou lá ajudar, mas isso é uma condição humana. Não sei se está claro isso. É o coração humano que quer ajudar, mas se ele não aceitou Jesus, e se ele não faz pela causa de Cristo, ele não faz pela verdadeira religião. Ele está ajudando, sim. Porém, quem nos reconciliou foi Cristo. Se ele fizer isso com Cristo, melhor ainda. Por que isso? Presta atenção. Chega no final do ano, Natal, tem empresários que têm muito dinheiro, ele vai lá e compra um monte de presente, dá para as crianças, compra um monte de cesta básica e dá.
Ok. Ninguém está reclamando que ele está fazendo isso. Mas está faltando algo, que é a reconciliação com Cristo. Ele quer saber de Cristo? É uma pergunta. Nós não podemos julgar, porque eu não sei, cada pessoa é cada pessoa. Porém, o que Deus está falando aqui na palavra é: se você quer fazer a obra, se você quer a verdadeira religião, não é só entregar e ajudar o órfão e a viúva, é você estar reconciliado com Jesus Cristo também. Senão, é apenas uma obra. É uma obra. Porque você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Muitas pessoas se apegam a ofertar para salvar. O Espiritismo prega muito isso. Sem caridade não há salvação. Eles falam isso. Só que não existe isso. Então muitas pessoas, muitas entidades oferecem ajuda, mas não querem Cristo. Aí não tem salvação. Por isso que nós acabamos de ler que nós estamos sendo reconciliados com Cristo. Nós estamos reconciliados com Cristo. Para encerrar essa palavra, Romanos 1,16. Aí você vai entender tudo. Aí está o negócio. Porque as pessoas querem entregar a cesta básica, mas se envergonham do Evangelho. Aí é o papel da igreja. Quando a igreja entender que ela tem Jesus e ela tem também o trabalho, aí ela é uma igreja poderosa. Olha só. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego. Nós somos gregos e feitos judeus, adotados. Então, eu vou dar cesta básica para o Lucas. Ó, Lucas, toma uma cesta básica, tá? Olha, Lucas, puxa vida, toma a cesta básica. Só que eu não quero Jesus. Não, Jesus para mim não interessa. Não tem salvação. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego. Não adianta você fazer tudo isso sem ter Jesus do teu lado. Essa é a verdadeira religião. Porque as pessoas podem pegar esse texto e falar assim: então agora eu entendi. Eu vou pegar um monte de gente pobre, vou dar comida, vou dar alimento, vou dar isso, vou dar aquilo. Mas eu não quero Jesus. Não quero Jesus. Eu só quero ajudar o povo. Jesus está falando, e na palavra dele diz, que se você se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar de você diante do Pai. É a lei, é a justiça. Vou ler mais uma vez para encerrar. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é de todo aquele que distribui alimento, cesta básica, ajuda o pobre. Se a gente está lá no Paquistão fazendo a obra de Deus, o Espírito Santo mandou a gente lá, nós estamos ajudando, mas quem está na frente? Pastor Nelson? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Muitas entidades vão lá para a Amazônia, vão para não sei aonde, para fazer uma ONG, mas o interesse deles é o pobre? Provavelmente, às vezes, não. O interesse deles é o dinheiro que tem para entrar. É o índio? É a Amazônia? É as flores? É as plantas? Aí é que está o grande problema.
Muitas pessoas falam muitas coisas, mas agem por interesse. Aí é que Deus vem, e a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha os corações. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Vocês não aguentam mais me ouvir hoje. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo aqui o culto, para a glória de Deus. Tem um louvor aí, Dan? Vou colocar um louvor para a gente se alegrar, né? Hoje é o último culto antes do Natal. 9 horas ainda, está cedo. Você que está na internet, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, espero que eu tenha sido claro e que tenha entendido. Eu não tenho nada contra as pessoas que ofertam, que saem ofertando, entregando. Deus até multiplica na vida da pessoa. A pessoa não quer Cristo, mas ela distribui cesta. Deus abençoa ela, mas ela não tem salvação. Porque a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Queria deixar isso bem claro. A verdadeira religião, cuidar dos órfãos, das viúvas, porém, juntamente com Jesus Cristo. Nós temos que ter Jesus Cristo na nossa vida.